Galera, eu gostaria de comentar um pouquinho mais sobre estas opções que são a enumeração e o Monte Carlo. Isso geralmente gera muitas dúvidas, mas eu acredito que as pessoas não precisam esquentar muito a cabeça. Os problemas combinatórios no poker, eles são problemas finitos. Então eu tenho como enumerar as várias combinações, mesmo que seja um número grande ou um número finito, e calcular frente a cada combinação, ter o resultado e aí calcular a equidade. Mas às vezes, quando o número de combinações se torna descomunal, o software tem problemas numéricos para calcular. Vamos ver um exemplo simples e vamos sofisticando. Vamos ver assim, as e as contra rei rei. Esse é um problema que é bem simples e que pode ser e que ele rapidamente vai enumerar ali e vai fazer em menos de um segundo. Ele faz o cálculo e esse cálculo aqui é exato. Eu poderia usar também a enumeração, o Monte Carlo. Ele vai fazendo as suas continhas e vai convergindo. Vocês percebam que vai convergindo para um valor exato aqui. Isso é só deixar um tempo suficiente. Eu defendo, como eu não preciso do valor exato, 82% já estaria suficiente para nós. Então, os dois, na verdade, se equivalem, porque a enumeração aqui me dá o valor exato, e o Monte Carlo, eu espero aqui 1 milhão de mãos, pronto, já tem um valor que é muito próximo do exato. Ok, mas vamos dizer que agora a gente tenha alguns jogadores random aqui. E vamos tentar enumerar. Perceba que o software, já na parte de enumeração, ele já começa a ter problemas. Ele vê aqui, percentual completo. Porque o número de possibilidades, o número de combinações se torna descomunal. Não é uma combinação infinita. Porque quando eu coloco o random, o que ele vai fazer? Ele vai pegar AA contra KK contra 7-2. E aqui contra outra combinação de mãos, e aqui outra combinação de mãos. Calcula. Aí depois AA, KK contra combinações de mãos. E depois contra combinações de boards. Flop, turn e river. Então isso se torna descomunal. O número de combinações é muito grande e o software se atrapalha. Tanto que ele coloca aqui que é o mais adequado ao uso do Monte Carlo. Então, o que acontece? Perceba que ali ele tinha calculado 48%, 16%, 8%. Vamos tentar agora com o Monte Carlo. O que o Monte Carlo vai fazer? Ele vai jogando resultados. Vai jogando resultados e vai somando. Vai jogando resultados e vai somando. Então, ele tem uma consistência numérica quando os valores das combinações são assim descomunais, ele vai gerar uma consistência numérica muito mais relevante. Os resultados estão convergindo. Assim, quando vocês tiverem problemas com a enumeração, vocês podem usar o Monte Carlo. E eu, particularmente, eu uso para nunca precisar ficar esquentando a cabeça. Será que vai ter muita combinação? Será que não vai ter? Eu sempre uso o Monte Carlo. Porque aí eu tenho e deixo aqui 10, 12, 15 milhões de mãos, que já eu tenho um resultado que converge muito bem, que está muito próximo da realidade e que é mais que suficiente aos meus propósitos. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. O PokerStove, ele é um software simples. Vocês puderam ver essas diversas funcionalidades, mas não tem mais muito em relação ao uso do software. É evidentemente que os estudos podem ter um nível de complexidade bastante grande, mas aí fica a cargo do usuário. Eu reforço a ideia e o conceito de que as questões numéricas, as questões de probabilidade, elas servem para liberar, para soltar o jogo da pessoa. E não ao contrário, como alguns pensam. O exemplo que eu dou é a questão do musicista. Uma pessoa que pratica música e que faz música, o objetivo dela é uma expressão artística com aquele instrumento musical. Mas quando é que um musicista começa a realmente fazer arte ao executar uma peça
de música, de um concerto, enfim. Ele começa a fazer arte quando ele domina de tal forma o instrumento musical que a sua mente está liberada para colocar toda a sua expressão artística no instrumento. Ele não fica pensando onde que fica o dó, onde que é a corda, ou quanto eu tensiono a corda, ou quanto eu executo. Ele não pensa isso. Ele está livre disso. Da mesma forma, eu acredito que o poker funciona assim. Se eu quero jogar um poker criativo, um poker diferente, um poker tendendo a essa questão artística, eu tenho que estar liberado das amarras que a parte técnica do jogo tem. Eu tenho que conhecer o jogo e sua parte numérica, estatística e de outros conceitos de forma tão arraigada que quando eu me deparo com a situação, eu estou livre. Eu não preciso ficar pensando e refletindo e fazendo contas. Isso já passou. Eu já domino esses conceitos. E aí sim eu vou jogar um poker criativo, um poker que tem um diferencial em relação à média. Então, estudar, por isso que a gente fala que estudar é importante, no sentido de que é um passo à frente para ter um poker mais criativo, um poker que tender então, quem sabe até a um lado quase artístico desse esporte que é tão bacana. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem ficar à vontade, podem publicar no fórum Poker Dicas, pokerdicas.com/fórum. Vocês podem lá visitar o fórum e colocar a pergunta, a dúvida que vocês tiverem, podem ficar bem à vontade. E também vocês podem me encontrar e fazer uso lá do ambiente para também colocar perguntas e questões no meu blog, que é o poker.pro.br. Valeu aí, galera, um abração e até a próxima.